A Bíblia ela nos traz o relato de uma jovem mulher cujo nome era Radassa, mas que depois passa a se chamar Esther. A Bíblia nos diz que Esther era órfã de pai e mãe e que ela havia sido criada por um homem chamado Mardoqueu e que Mardoqueu era primo de Radassa, que agora se chama Esther. E Mardoqueu criava Radassa como se ela fosse a sua filha. E a Bíblia vai nos dizer que eles estavam vivendo em Suzã, debaixo do reino do rei Assuero. É importante a gente destacar que Mardoqueu e Esther eram judeus. Eles eram da tribo de Benjamim. E que a história de Esther e de Mardoqueu se passa no contexto do cativeiro de 70 anos da Babilônia, quando o povo de Deus foi disperso, foram levados, tomados para outros reinos, submetidos ao jugo do rei Nabucodonosor e de outros pequenos reinos que estavam debaixo, sujeitos aos babilônicos. E o que é importante a gente destacar na história de Esther é que Esther, ela tinha tudo para não ser nada, não ser ninguém. Porque aos olhos do padrão do mundo, dos padrões do mundo, Esther, uma jovem órfã de pai e mãe, filhas de judeus, que era um povo que era odiado pelos outros povos que os avizinhava, que estava vivendo um cativeiro de 70 anos, fora da sua terra, fora do seu país, fora da sua cultura. O cenário no qual Esther estava inserido era um cenário que aos olhos de muito parecia: essa moça, esta jovem, ela não vai ser nada, ela não vai chegar a lugar nenhum, que dirá a ser rainha. E tem muita gente aí à sua volta que tem colocado expectativas negativas sobre você. Sim, porque nem sempre as pessoas criam expectativas positivas sobre nós. Muitas vezes as expectativas delas são negativas. Elas olham para nós, olham para a nossa origem, olha para a nossa condição, a nossa situação, nosso status atual, e elas dizem: não, essa aí não vai chegar a lugar nenhum. O que? Ser rainha? Não, não é para ela. Imagina de onde ela veio. Ninguém se torna alguma coisa. Essa aí nasceu para ser nada. Essa aí nasceu para ser ninguém. E muitos ali com certeza olhava para Esther e pensava dessa maneira, assim como hoje tem muitos aí olhando para você e dizendo: esse aí não vai ser nada, não vai ser ninguém. Mas Deus, ele te diz que ele vai contrariar todas as expectativas que pessoas estão depositando sobre você, porque o nosso Deus, ele é aquele que quebra paradigmas, ele quebra padrões, ele quebra protocolo. O modo de agir de Deus não é o mesmo modo de agir do homem, e Deus não nos vê como o homem nos vê. Deus tem um olhar diferenciado, porque ele tem acesso ao coração do ser humano. Só ele tem acesso ao nosso coração. E Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E Deus te diz que você vai prosperar, contrariando as expectativas que muitos têm lançado sobre a sua vida. Deus vai te fazer prosperar. Você será próspero, você vai chegar a um lugar que vai deixar muitos de queixo caído, que muitos vão olhar e vão dizer: como é que ela chegou ali? Como é que isso foi acontecer?
Deus, amados, tem um segredo. Sempre que Deus prospera alguém, Ele não faz isso apenas porque aquilo foi um desejo daquela pessoa de ser rico, de ser próspero, de ser proeminente. Mas Ele faz isso aliado a um propósito que Ele tem na vida daquela pessoa. Então nunca se esqueça, não se deixe ensoberbar pelo sucesso, pela exaltação, quando ela chegar na sua vida. Lembre-se, Deus não faz ninguém próspero apenas pela vaidade, pelo orgulho do outro, pela vontade dela. Ele faz alguém próspero porque ele tem um objetivo, ele tem um propósito, e o propósito de Deus na vida de Esther, a fazer ela chegar ao trono de rainha, foi para livrar o povo dela de um decreto maligno que um homem chamado Amã arquitetou para destruir o povo de Deus. Então, quando Deus te exaltar, quando Deus elevar a tua cabeça sobre os teus inimigos, quando Ele trouxer uma mudança repentina e grandiosa para o teu cenário, para a tua história, esteja pronto e preparado, porque um grande desafio, um grande propósito Deus vai te usar nessa terra. Assim foi com José, quando Deus exaltou José e o colocou como governador do Egito. Deus tinha um propósito ali. Deus queria livrar o povo dele da fome, da seca que estava por vir. E José foi a pessoa que foi usada por Deus para interpretar os sonhos de Faraó e poder orientar Faraó e preparar todo o Egito para enfrentar os 7 anos de escassez que estavam por vir. Eles tiveram 7 anos de opulência e 7 anos de escassez. Deus, Ele tem propósito quando Ele quer prosperar alguém. E lembre-se, a prosperidade de Deus, ela é diferente da prosperidade dos homens. Os homens buscam prosperidade para exaltar a si mesmo, para elevar o seu orgulho, a sua vaidade, para enaltecer a si próprio e mostrar aos outros. Mas Deus, Ele faz alguém próspero para realizar o propósito dele e para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado e jamais esquecido sobre esta terra, sobre este mundo. A gente vê na vida de Moisés, ele cresceu, ele foi educado dentro do palácio. Moisés teve uma vida próspera, foi criado como um príncipe em meio a um reino rico, opulento, no qual ele foi ali ensinado, ele aprendeu muitas coisas, mas chegou um tempo que Deus tirou Moisés do meio daquela riqueza, do meio daquela opulência. Deus tirou os status, as honrarias que Moisés com certeza tinha, porque ele era criado como um príncipe, então ele deveria ter muitas honrarias, mas chegou um tempo que Deus tirou ele do palácio e o levou para o deserto. E Moisés passou um tempo sendo próspero de acordo com os padrões e os requintes dos homens, sob o poder e autoridade humana, mas depois, quando ele foi levado para o deserto, ele passou a ser próspero de acordo com os desígnios e os padrões de Deus e para viver de acordo com o poder e a autoridade do Senhor, que deu direção para a vida dele, para que ele fosse um grande líder e guiasse o povo de Deus àquele deserto. Aos olhos do ser humano, aos olhos dos homens da sociedade deste mundo, eles podem olhar e dizer: nossa, Moisés caiu na vida, Moisés foi até um determinado ponto, ele foi próspero e depois ele se tornou um fracassado, foi viver no meio do deserto, teve que
ali fugir de um crime, ser acolhido na casa de Jetro. Muitos podem olhar de acordo com a lente deste mundo e dizer: Moisés fracassou no fim da vida, mas não. Lembre-se sempre disso, a prosperidade de Deus, ela não é uma prosperidade de acordo com os padrões deste mundo, mas de acordo com os padrões do reino. E eu vim aqui para te dizer, para te entregar essa mensagem que Deus te diz, assim como ele fez Esther próspera, ele também vai te fazer próspero e próspera na sua vida, mas é para você se lembrar que a prosperidade de Deus não é pura e simples para elevar o ego do ser humano, para dar a alguém um status de reconhecimento, mas a prosperidade que Deus coloca na vida de um servo dele está sempre aliada a um grande propósito. Tome posse dessa mensagem, que Deus abençoe o seu dia e você tenha um excelente domingo. Amém?